Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Lucy, sou artesã aqui, professora de crochê aqui no YouTube para vocês. Sigam também minha conta lá no Instagram, Lucimar Bal Crocheteria, onde vocês vão encontrar várias inspirações e tudo que eu fizer eu vou estar postando lá, então, para vocês conferirem também. Estamos aqui dando sequência então ao tapete Lorenice, desenvolvido pela minha amiga Rose Mendes. Vou deixar na descrição desse vídeo o @ do Instagram dela lá, o link do Instagram dela para vocês irem seguir, prestigiar também o trabalho dela, que é muito importante a gente dar créditos à pessoa que desenvolveu. Esse tapete nada mais é do que uma junção de pontos, vários pontos aí do crochê, e ela foi desenvolvendo e juntando um ponto ali, e saiu esse tapete lindeza, que o nome também é uma sugestão dela, é uma homenagem dela e é uma cliente, é uma colega. Então, por isso o nome, eu, claro, estou apenas desenvolvendo aqui, reproduzindo ele aqui para ajudar vocês, porque o tapete ficou maravilhoso e muitas de vocês pediram, então, a videoaula. Claro que eu fiz as minhas adaptações para que eu conseguisse ter umas quantidades mais certinhas e exatas para vocês conseguirem fazer o barrado aí sem dificuldade, ter que ficar fazendo cálculos aí de pontos. Então, essa é a medida que ficou o tapete, ele ficou com 82 centímetros de comprimento por 55 a 56 centímetros de largura. A questão das medidas vai depender e vai variar bastante de acordo com o material que você estiver usando e com a sua tensão de ponto, mas essa é a média aqui que ficou o meu. Se vocês forem conferir o trabalho da Rose, vocês vão ver que lá o trabalho dela tem algumas diferenças, até a quantidade de careiras, porque ela utiliza bastante o fio 8. Eu reproduzi ele aqui no fio 6 porque a maioria usa. Então, vocês vão perceber essas diferenças aqui. Antes de dar sequência aqui, dar início, para você que está chegando aqui no canal agora, ainda não é inscrito, se inscreve para estar recebendo sempre as notificações aí, sempre que eu colocar aqui um vídeo novo, para você ajudar também aqui no meu trabalho, para trazer mais ainda videoaulas gratuitas aqui para vocês, ok? Curtam, comentem esse vídeo, compartilhem ele nas suas redes sociais, compartilhem nos grupos e vai mostrando aí para sua cliente que gosta desse estilo de trabalho para você ir pegar encomenda também. Para confeccionar esse tapete, então eu vou utilizar aqui o barbante Cadore. Então, o barbante Cadore na cor verde jade é o que eu estou fazendo na videoaula. Esse que eu usei aqui, que eu estou mostrando para vocês, é a cor areia, também é dos barbantes Cadore. Para confeccionar as folhinhas aqui e esse detalhe aqui também, a parte verde, Barroco Multicolor, na cor verde folha, código 9392. Vou usar também para fazer as tulipinhas aqui na videoaula, o rosa bailarina, o código 9284. No tapete aqui eu usei a cor Antúrio, também é Barroco Multicolor na cor Antúrio. E vou usar ainda aqui barbante Cadore também na cor rosa bebê. E barbante Cadore aqui ainda no rosa claro, que esse tom de rosa é um pouquinho mais escuro. Eu ainda estou vendo aí como é que eu vou confeccionar aqui o final para estar usando esses dois rosa. Talvez algum deles eu não use, mas vocês vão acompanhar no decorrer da videoaula. E nesse trabalho aqui eu usei aqui nesse detalhe, então, o vermelho também barbante Cadore. Então, um tapete confeccionado aqui com barbante 85%. Para você que quer fazer um trabalho bonito, mas não quer usar o 100%, porque ele tem um custo mais elevado, a gente sabe. Então, optei por um barbante de boa qualidade. Eu recomendo para vocês, então, os barbantes da Cadore, uma marca maravilhosa aí, que tem cores lindíssimas e com certeza o seu trabalho vai ficar riquíssimo e muito bem feito também. Então, vou falar para vocês aqui, quem chegou aqui nesse vídeo agora, já temos aqui no canal as bases confeccionadas. Então, nesse vídeo aqui, eu vou dar sequência, fazendo aqui a parte das tulipas e o barrado, que as bases nós já temos aqui no canal. Então, eu vou até tirar aqui para mostrar melhor, que nós já temos aqui, então, as bases. Então, na videoaula, eu vou dar sequência aqui a este trabalho nesta cor, que eu fiz, então, com o verde jade, e vou usar o rosa para compor ele. E aqui eu vou depois confeccionar outro tapetinho, que é daquele mesmo que eu mostrei para vocês. Então, o que que eu quero mostrar para você que chegou agora, você vai olhar aí no canal e você vai encontrar duas videoaulas das bases. Ah, são bases iguais. Pouquíssima diferença e eu quero mostrar para vocês. No modelo de base 1, eu coloquei lá, base no modelo número 1, certo? Base perfeita modelo 1, que é essa base que inicia com o cordão de correntinhas e contorna o cordão.
feito assim. Então, essa base tem 11 carreiras, mais a carreirinha de ponto baixo que não tem aumentos aqui. Então, 12 carreiras contando aqui a carreira de pontinhos baixos. Então, essa é a diferença. Para quem for iniciar ele, é aquele trabalhado onde na base, no início da carreira, coloca-se os 6 pontos aqui dentro do pontinho da curva, que é o que a Rose coloca. Então, eu quis seguir essa parte mais fiel ao trabalho dela. Porém, peço desculpas aí pelo barulho da chuva. Na verdade, desculpas não, né? Caso vocês escutem um barulho a mais, é que tá chovendo muito aqui. É um dia bem gostoso, mas chovendo muito, então, se vocês ouvirem o barulho, é questão disso. Dando sequência aqui, então, esta base verde jade é a base número 1, modelo número 1. E aí, eu pensei, no caso, para quem tem dificuldade de estar fazendo esse detalhe aqui, ou não gosta de estar colocando os 6 pontos dentro de um pontinho aqui na parte da curva, eu desenvolvi esse outro modelo aqui, que tem a diferença seguinte: a gente inicia com o cordão de correntinhas, faz uma carreira de ponto alto e aí contorna essa carreira, como vocês estão observando aqui. Então, os 6 pontos da curva, que é onde vão desenvolver aqui esses gomos para fazer a parte da nossa curva, não vai ser dentro de um único ponto, ele vai ser abraçando um pontinho aqui, que não vai ficar aquele espaço repuxado, às vezes, dependendo do ponto, se não cuidar, ele, né, acaba ficando um pouquinho deformado. Então, para quem preferir fazer essa base, então tem a opção, essa aqui é a base modelo número 2. Não precisam ter medo quanto à quantidade. Ambas as bases iniciam com a mesma quantidade de pontos, a mesma quantidade, porém a única diferença é essa, se vocês forem acompanhar. Então, vejam ali qual que é a base que vocês vão se entender melhor para fazer e façam. E aí, a partir das bases prontas, a gente dá sequência à peça e a quantidade de carreiras é a mesma. Essa base também tem 11 carreiras, mais a carreirinha de ponto baixo, então 12 carreiras no total. Vocês vão também perceber que a diferença na finalização aqui, para poder encaixar e dar a quantidade certa de pontos, essa base aqui que a gente iniciou com a carreira de ponto alto, a carreira de número 11 vai ser uma carreira de pontos altos, e aí sim vem a carreirinha de pontos baixos. Esta base verde, porém, foi iniciado aqui com carreira par, foi feito 2 carreiras de pontos altos, então aquela é início onde foi feito a correntinha e aí contornado. Então, para que dê certo a quantidade, a carreira número 11 dela é essa carreira que tem esse detalhe aqui em relevo. Então, se eu fosse colocar mais uma carreira de ponto alto, ela iria ficar muito mais largo a peça, a base, e também, se eu fosse colocar aumentos na curva, ela não daria certo a quantidade de pontos, teria pontos a mais do que eu preciso. A não ser que vocês venham a fazer sem colocar, então, os aumentos na curva. Mas aí vai de cada ponto, ele pode acabar repuxando, mas façam o teste, se vocês quiserem. Então, após essa base aqui, após eu ter feito, então, a carreira número 11, ao invés de fazer uma carreira de ponto alto, eu fiz uma carreira de pontos baixos. Essas são as diferenças. Na videoaula eu vou estar fazendo nesta base aqui, mas vocês entenderam que pode ser confeccionado neste modelo também. Então, agora vamos dar sequência à videoaula. Então, na sequência que vamos dar início, eu vou trabalhar então com a agulha 3,5. Todos os meus fios são na ordem 6. E aqui eu recomendo vocês usarem também aqui marcadores de ponto, ou se você não tiver marcadores, pode usar também um fiozinho de cor diferente aí para facilitar o trabalho, vai ajudar bastante para estar marcando. E vamos precisar de uma tesoura para fazer os arremates. Então, aqui eu vou vir com o meu fio verde. Aqui eu escolhi o Multicolor Verde Folha, mas vocês podem usar aí o fio da sua preferência. Vou fazer aqui a minha laçadinha. Então, feito aqui a minha laçadinha, eu vou iniciar aqui no gomo, no primeiro gomo que vai em direção à curva, exatamente no primeiro pontinho aqui. Então, vou colocar o meu ponto no ponto baixo, que fica exatamente em cima do primeiro ponto alto. Venho com a laçadinha na agulha, seguro o meu fio puxado para cá, para que eu já vá escondendo ele. E exatamente em cima desse primeiro pontinho, eu venho aqui e faço um pontinho baixo. Puxo aqui a pontinha para que o nozinho passe por ele. E vou fazer aquele ponto que a gente fazia aqui, o ponto diferente. Então, feito o ponto baixo, eu venho na alcinha do ponto baixo da frente. Vai ter uma alcinha mais saliente à frente. Busco uma laçadinha e tiro. Esse ponto é o meu primeiro ponto alto. Vou fazer agora duas correntinhas de separação. Feito as 2 correntinhas de separação, vou laçar o meu fio, venho nesse mesmo ponto e vou fazer um ponto alto, formando aqui
um Vzinho. Agora, eu vou colocar um marcador nesse meu primeiro Vzinho que eu fiz aqui. Então, venho aqui com o marcador, só pra mim ficar marcadinho nele. Coloco aqui um Vzinho. Laço o meu fio. Então, eu não vou fazer correntinhas de separação. Vou laçar o meu fio, vou pular 2 pontos da minha base. No meu terceiro ponto, faço um ponto alto, 2 correntinhas, laço o fio, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto também. Formei mais um Vzinho. Sem fazer correntinha, pulo 2 pontos e sigo fazendo novamente um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. E eu vou fazer isso por toda essa parte da curva até chegar aqui no último gomo. Aí, eu vou vir mostrar pra vocês a quantidade que vai ficar. Então, gente, cheguei aqui, perto do finalzinho da minha curva. Quero mostrar pra vocês. Então, aqui no primeiro, a gente colocou, então, um marcador. Exatamente em cima do Vzinho, que foi feito exatamente em cima do primeiro ponto aqui da minha curva. Então, a partir dele, contando ele, no caso, então, o primeiro pontinho, primeiro Vzinho em cima do primeiro ponto alto, eu vou contar, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eu fiz 23 e eu vou fazer aqui no final o meu Vzinho de número 24. Porém, para que ele dê certo, exatamente como lá no início, ao invés de eu pular 2 pontinhos da minha base, vocês vão ver que vou pular 3. Então, aqui eu fiz o meu Vzinho de número 23. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 pontos para pular. E aí, o ponto onde eu vou fazer o Vzinho é exatamente em cima do último ponto do último gomo aqui da curva. Então, essa é a diferença aqui. Vou pular, ao invés de 2 pontos, eu vou pular 3. Por que que eu vou fazer essa diferença? Porque neste modelo de base, eu vou ficar com 2 pontinhos a mais. Fiz e refiz as minhas contas e não teve outro jeito para poder fazer esse ponto aqui. Precisei fazer essas contagens aqui, essas quantidades. Então, a gente vai criar essa diferença aqui, para que depois disso, vocês não tenham mais que fazer contagem. Que ele siga certinho, não tenha mais que fazer adaptações. Então, para que fique também a curva exatamente igual, a diferença vai ser aqui. A gente vai estar, desses 2 pontinhos que a gente tem sobrando aqui, para fechar a quantidade certinha para as tulipas, eu vou pular um pontinho a mais aqui. Então, ao invés de pular 2, eu vou pular 3. Vou fazer isso no outro lado também, para eu eliminar esses 2 pontinhos que vão estar sobrando. Quero, antes da sequência, dar uma dica para vocês de uma outra base, que é esta base aqui, que muitos aí talvez já conheçam, é a base do modelo Turco Luxo, modelo desenvolvido por mim, inspirado no suplá da Turca Yeliz, aonde, claro, eu tenho autorização dela para ter desenvolvido a peça. Então, este modelo, para quem não quiser fazer, eu esqueci de comentar lá no início quando eu mostrei as bases, mas vou mostrar agora. Quem não quiser fazer as bases com esses pontos aqui, nem aquele outro ponto cruzado que eu ensinei, pode sim estar fazendo esta base tradicional aqui do modelo Turco Luxo. 11 careiras aqui no Turco Luxo também, mais a carreirinha de ponto baixo que não tem aumentos. Vocês podem estar usando essa base para fazer aqui a distribuição dos Vzinhos, que vai ser as tulipas, e fazer o restante do trabalho aqui no modelo Lorenice. Então, aqui, a única diferença é que a base do Turco Luxo, ao invés de eu iniciar com as 54 correntinhas, eu iniciei com 53, ela tem um pontinho a menos no início da correntinha. E também vocês podem tanto iniciar ela desta maneira aqui, fazendo as correntinhas e aí fazendo em volta, como vocês também podem fazer ela desta maneira aqui, iniciando as 53 correntinhas, fazendo aí exatamente como eu ensinei nessa base aqui, só que nesta daqui eu comecei com 54 pontos para poder montar aqui a quantidade certa para fazer esse detalhe aqui. Na base do Turco Luxo não tem esse detalhe, então um pontinho a menos na base. Então, a base do Turco eu inicio com 53. E se vocês quiserem iniciar desta maneira, aqui também vai dar. Mais pra frente eu vou refazer todas as aulas do modelo Turco Luxo, aí vocês vão poder usar a base também. Mas eu só queria vir mostrar que essa base mais simples pode ser usada também. E deixem nos comentários se você quer que eu faça essa base no azul aqui, nesse modelo também, pra ver como que fica. Aí eu posto lá no Instagram. Se vocês querem, comentem bastante nesse vídeo, que aí eu vou fazer também.
No caso, então, o que eu quero passar também nesta base, vocês forem usar a base simples do turco luxo, sem ter aquele detalhe cruzado, somente essa base simples aqui, essa diferença aqui dos pontinhos, vocês não vão precisar fazer. Vocês vão fazer por toda a volta da peça exatamente igual aqui, pulando 2 pontos. Não vai ter essa diferença aqui de pulando 3, porque ele já vai ter um pontinho a menos, então ele vai bater a quantidade, certo? Então, agora sim, vamos dar a sequência. Então, aqui eu fiz o meu vizinho de número 24 e eu vou colocar também aqui um marcador nele, abraçando mesmo aqui o vizinho. Feito aqui essa marcação, eu vou seguir pulando aqui, então, laçando o fio, pulando 2 pontos e fazendo o meu vizinho. Pulando aqui 2 pontos e fazendo o meu próximo vizinho. Eu vou fazer isso até lá na parte onde inicia a outra curva e eu venho mostrar a quantidade que ficou na reta também. Cheguei aqui, então, no final da parte reta e vai dar bem certinho, vocês vão ver. Eu fiz aqui o meu último vizinho da parte reta, eu vou ter 2 pontos para pular e o ponto na sequência é exatamente o primeiro ponto dos gomos, do primeiro gomo. Então, eu venho nele, aqui tá exatamente o pontinho onde eu arrematei, vai ficar mais firme, mas eu vou passar aqui a agulha. Busquei o meu ponto e vou fazer aqui o meu primeiro vizinho na parte da curva, então, desse outro lado aqui. Então, como esse aqui é o primeiro vizinho aqui da parte da curva, eu vou também colocar um marcador nele, no primeiro aqui da curva. Então, aqui de um marcador, vou até pôr na câmera aqui que apareça todos aqui, até o outro, eu vou ficar aqui, então, os marcadores fazem parte da curva. Tá, a parte reta eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vizinhos. E agora, vamos dar sequência aqui na parte da curva, fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz do outro lado. E quando vocês chegarem aqui no outro lado, vai ter aquela diferença também. No último aqui, vocês vão pular 3 pontos e colocar o marcador no último vizinho aqui da parte da curva, ficando também aqui com 24 vizinhos. E aí, segue para a parte reta, fazendo os 16 vizinhos aqui. Vou adiantar essa parte e aí volto para finalizar essa carreira. Seguindo aqui, então, cheguei aqui ao final e completei, ó, ele bate certinho, fazendo aquela diferença que eu fiz aqui do outro lado também, ó, antes de finalizar aqui o último vizinho aqui no último ponto da curva, então, ao invés de eu pular 2 pontos, eu pulei 3. E aí, ele vai bater e vai ficar certinho. Então, a gente vai ficar com 24 vizinhos na parte da curva e 16 aqui na parte reta. Fiz aqui o meu último vizinho, vai ficar exatamente certo aqui 2 pontinhos para mim pular. E aí, eu vou soltar aqui da minha agulha, vou fechar ele lá para trás, para ficar mais fácil de arrematar. Então, aqui no ponto que eu fiz no início, vai ter essas 2 alcinhas, eu venho de trás para frente, introduzo minha agulha, busco aqui esse fiozinho e puxo lá para trás. Eu gosto sempre de fazer 2 correntinhas, eu faço elas bem apertadinhas, para ir alongar o fio e cortar. Porque vai ficar, com certeza, mais firme, não vai soltar esse nozinho por nada. Mas você pode fazer uma correntinha também. Aí, eu aperto, depois esta ponta eu vou, então, esconder ela lá atrás, depois, né, pra arrematar. Agora, a gente vai montar, então, aqui as nossas tulipinhas. Eu vou vir trabalhar, então, com o rosa bailarina, o multicolor rosa bailarina. Vou iniciar aqui no primeiro vizinho aqui da curva, onde eu já fechei aqui, onde eu tenho o marcador, eu já vou iniciar nele aqui também. Então, eu vou fazer aqui a minha laçadinha aqui na minha agulha, vou vir aqui no vizinho, vou vir aqui, vou puxar aqui o marcador do lado, eu não vou tirar ele agora, só deixo ele do ladinho aqui, com a laçadinha na minha agulha, já seguro o fiozinho aqui pra cá, pra mim esconder, venho nesse primeiro vizinho que está o marcador, e faço aqui um pontinho baixo, venho na alcinha que fica aqui por frente, meu pontinho baixo, e busco o meu fio. Porém, agora eu não vou finalizar. Esse é o meu, eu faço sempre o meu primeiro ponto alto desta maneira. Agora, eu não vou finalizar, vou manter aqui essas 2 laçadinhas na minha agulha. Vou laçar novamente, venho nesse mesmo vizinho, busco aqui a minha laçada e tiro. Primeira laçada aqui. Não vou finalizar. Novamente, laço meu fio, venho nesse vizinho, busco a laçada e tiro aqui a primeira. Mais uma vez, busco e tiro a primeira laçada. Eu vou ficar aqui, então, com 4 laçadinhas na minha agulha.
com 5. 4 laçadinhas, que são 4 pontos altos que eu vou fechar juntos. E a laçadinha inicial. Agora sim, eu venho e tiro tudo de uma vez. Faço aqui 1, 2 correntinhas e 3 correntinhas. Então, a correntinha aqui, eu fechei aqui, travei mais 2. Vou fazer novamente. Então, laço o fio, vou no próximo vezinho. Então, agora a gente vai trabalhar as tulipinhas dentro do vezinho. Busco aqui a laçada, mas não finalizo. Novamente, eu laço meu fio, tiro a primeira laçada e mantenho. Vou fazer isso por 4 vezes. Então, serão 4 pontos altos fechados juntos. Vou ficar, então, sempre com 5 laçadas aqui na minha agulha. Agora, eu venho, tiro todas, uma correntinha aqui para travar, mais 2 correntinhas. Então, um total de 3. E vou para o próximo vezinho, onde eu vou fazer a mesma coisa, ó. 4 pontos altos. Agora, fecho tudo, uma correntinha para travar e mais 2 e vou para o próximo. Aqui eu vou remover o marcador e vou colocar ele exatamente em cima da primeira tulipinha aqui, que eu fiz exatamente em cima aqui do meu vezinho. Para facilitar depois a contagem, eu já vou mudar ela aqui. E quando eu fizer aqui o vezinho, a tulipinha em cima do vezinho aqui também, eu vou remover o marcador. Então, essa carreira é repetição. Por toda a volta, eu vou fazer desta maneira. 4 pontos altos fechados juntos. E aqui, então, uma correntinha para travar e mais 2 correntinhas. Então, essa é a sequência por toda a volta. Então, completei aqui as nossas tulipinhas. Fiz aqui até a minha última, no meu último vezinho. Já fiz aqui as correntinhas. E agora, eu vou vir aqui exatamente, ó, bem no pontinho aqui em cima da primeira tulipinha. Eu venho aqui, busco aqui um ponto baixíssimo, bem apertadinho. Faço aqui 1 ou 2 correntinhas, eu sempre faço 2. Alongo aqui um pouco o meu fio. E vou cortar, porque eu já vou encerar aqui também esta cor. Aperto bem aqui, para não escapar. Então, aqui eu tenho o marcador, eu coloquei, como eu falei, exatamente em cima da tulipinha. Fiz isso em todas elas. E agora, então, nós vamos dar sequência trabalhando com a cor da base. Então, eu vou pegar aqui o meu fio verde jade, vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. E com a laçadinha na agulha, agora a gente vai trabalhar nesses espacinhos das correntinhas entre uma tulipinha e outra, entre um botãozinho e outro. Então, eu coloquei aqui o marcador em cima do primeiro e aqui em cima do último, aqui da parte da curva. Eu fiquei com um total aqui de 23 espacinhos. Eu tinha 24, eu tenho, né, na verdade, 24, deixa eu até virar toda a curva aqui, que aparece muito bem. Então, eu tô com o marcador aqui e aqui. Então, na primeira e aqui no botão de número 24. Então, entre eles aqui, eu vou ter 23 espaços. E na parte da minha reta, então, eu tenho aqui o meu marcador. Então, eu tenho 16 botõezinhos e eu vou ter um espaço antes da outra aqui. Então, eu vou ficar com 17 espacinhos. Vou começar pela parte da curva. Como o marcador está em cima da tulipinha, eu tenho aqui o espacinho livre. Eu venho com a laçada na minha agulha, segurando o fiozinho pra cá, pra depois eu esconder. E faço aqui um pontinho baixo. Vou puxar bem o nozinho pra ele sair pra cá, pra eu já ir escondendo. E vou fazer mais 3 pontinhos baixos, ficando aqui dentro com um total de 4. Então, estou trabalhando aqui na parte da curva. Fiz aqui, então, 4 pontinhos baixos, vou no próximo e vou fazendo 4 pontinhos baixos até chegar lá no outro lado, aqui onde tem, então, o marcador. Nesses 23 espaços da minha curva, eu vou colocar 4 pontinhos baixos para cada um deles. Então, completei aqui a parte da curva, 4 pontos baixos dentro de cada espaço. Quando eu chegar aqui na tulipinha, aqui no botãozinho que tem o marcador, significa que eu encerei a parte da curva. Eu vou confirmar aqui pelos gomos. Então, eu vou seguir para a parte reta. Na parte reta, dentro de cada espaço aqui entre os botõezinhos, então, eu tenho 17 espaços. Eu vou fazer, então, 3 pontos baixos ao invés de 4, como a gente fez na curva. Então, nos 17 da parte reta, serão 3 pontos altos. Nos 23 da parte da curva, 4 pontos baixos. Eu vou fazer isso, então, em toda a volta. Vou completar aqui, então, a parte da reta, 3 pontos baixos para cada espacinho.
Chegando aqui no marcador, significa que eu vou iniciar aqui a outra parte da curva, então eu vou colocar os 4 pontos baixos. No outro marcador também, então eu vou seguir depois dele na parte reta 3 pontos baixos, e aí eu volto para finalizar então essa carreira. Chegando aqui ao final, então completei aqui a carreirinha toda de pontos baixos, fazendo 3 pontos baixos nas tulipinhas da parte reta, nas 17 tulipinhas da parte reta, e nos 23 espaços entre as tulipas aqui na parte da curva com 4 pontos baixos. Chegando aqui ao final, eu fiz o meu último ponto baixo, eu venho aqui então, vou soltar a minha agulha, venho no primeiro pontinho baixo, aqui vai estar mais difícil porque é o primeiro, então eu venho pela parte da frente aqui dele, pra mim abrir esse espacinho pra facilitar. Aí eu venho de trás pra frente, passo aqui a minha agulha na alcinha, ela tá bem apertadinha. Aqui, consegui. Passa no primeiro pontinho baixo, passo aqui a agulha de trás pra frente, posiciono aqui a laçadinha que eu soltei e passo ela lá pra trás. Aí agora eu venho aqui e ajusto bem. Então, eu estou com o meu fio lá atrás, ajusto bem, venho no primeiro ponto, esse ponto que eu puxei lá pra trás, e faço aqui um pontinho baixo. Vou no próximo, então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontinhos baixos. Então, o primeiro eu já fiz aqui um pontinho baixo. Cuidem pra não pular nenhum ponto aqui, porque depois ele vai fazer falta. Vou no próximo, mais um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. E vou fazer isso até eu ficar com 9 pontinhos baixos. Então, eu faço já no primeiro pontinho aqui um ponto e vou fazendo até completar 9. Então, tem aqui já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhos baixos. Então, completei aqui 9 pontinhos baixos. Vocês estão ouvindo o barulho da chuva, né? Então, me perdoem a questão da iluminação também. Eu tô fazendo o que posso aqui pra ficar o mais claro possível. Completei aqui, então, 9 pontos baixos. Vou fazer 3 correntinhas. E vou pular 2 pontos da minha base. No ponto seguinte, eu vou voltar a fazer esta sequência. Então, aqui, fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhos baixos novamente. Cuidar, conferir se realmente tem os 9. 3 correntinhas, pula 2 pontinhos da base e segue fazendo os pontinhos baixos. Essa vai ser a sequência dessa carreira. 9 pontos baixos, 3 correntinhas, pula 2 pontos e repete os 9 pontos baixos. Então, essa sequência por toda a carreira. Então, cheguei aqui ao final e se vocês fizeram aí a contagem bem certinho, não pulando nenhum ponto e não fazendo ponto a mais aqui, tendo atenção para que fique os 9 pontos baixos e pulando 2 pontos, fazendo as 3 correntinhas, vai dar exato certinho. Aqui no final, então, eu finalizo aqui com os 9 pontos baixos e eu tenho aqui 2 pontos na minha frente para mim pular, para fechar. Então, eu faço as 3 correntinhas e vou vir no primeiro pontinho baixo aqui, bem no pezinho dele, bem no cantinho, faço aqui um ponto baixíssimo, bem apertadinho, para mim fechar essa carreira. Antes da sequência, quero mostrar, quero contar aqui, nós ficamos então aqui com 26 alcinhas aqui de 3 correntinhas. 26 por toda por toda a base, né? Por todo o tapete, então ele é igual essa repetição, ficou então o final com 26. Então, eu fiz aqui o ponto baixíssimo no primeiro pontinho. Eu vou no próximo pontinho e vou fazer um ponto baixíssimo, vou caminhar. Então, eu caminhei aqui nos 2 primeiros pontinhos. No primeiro, eu finalizei a carreira, vim no segundo ponto dos 9 aqui, os 9 primeiros que eu fiz, e caminhei. E aqui na minha sequência, eu tenho, então, vagos ainda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Eu vou soltar aqui da minha agulha, dá uma leve soltadinha. No ponto seguinte, que é o primeiro pontinho vago que eu tenho, e também é o terceiro ponto aqui dos 9, eu venho por trás, introduzo a agulha e passo essa laçadinha que eu soltei lá para trás. E é daqui que eu vou iniciar o meu primeiro pontinho. Então, o primeiro ponto baixo eu vou iniciar no terceiro ponto dos 9 da carreira anterior. Então, eu caminhei no primeiro, no segundo, puxei lá para trás e vou aqui no terceiro. Então, eu volto aqui nele, faço um pontinho baixo,
No próximo, um ponto baixo, mais um ponto baixo, mais um ponto baixo e mais um, ficando aqui um total de 5. Então, 5 pontos baixos, um para cada ponto da base, que vai ficar bem no meio dos 9. Eu pulei os 2 primeiros, eu não fiz, e no final eu vou ficar sem fazer aqui também 2 pontos da minha base, porque agora eu já vou trabalhar dentro desta alcinha aqui das 3 correntinhas. Então, eu vou laçar o meu fio, após aqui o 5º ponto baixo, e dentro dessa laçadinha, eu vou fazer aqui um total de 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6 e 7. Vou confirmar aqui, 3, 6, 7 pontos baixos. Feito os 7 pontos baixos dentro dessa alcinha, eu vou pular 1, 2 pontos da minha base, ali dos 9 pontos baixos da carreira anterior, pulo 2 pontos e no próximo eu faço um ponto baixo e vou fazer mais 4 pontos baixos, ficando aqui o total de 5. Fiz 5 pontos baixos, vai ficar aqui 2 pontos para pular, vou na próxima alcinha e faço aqui também 7 pontos baixos. Então, essa vai ser a sequência por toda a volta, dentro de cada alcinha. Então, das 26 alcinhas que foi feito por todo o nosso trabalho, vou fazer 7 pontos altos. Pulo 2 pontos, faço 5 pontos baixos, pulo 2 pontos e vou para a próxima laçadinha. Então, essa é a sequência dessa carreira. Chegando ao final da carreira, eu fiz no meu último espacinho aqui, então, os 7 pontos altos. E vou vir aqui no primeiro pontinho baixo dos 5 que eu fiz lá no início. Venho bem no comecinho dele, bem no primeiro pontinho baixo mesmo. Puxo aqui um pontinho baixíssimo bem apertadinho. E faço aqui uma correntinha. Não precisa ser muito solta essa correntinha. E venho aqui, para iniciar, eu vou fazer um ponto baixo em relevo. E eu vou fazer ele aqui bem no pontinho do meio desses 5 pontos baixos que eu tenho aqui. Então, eu fiz 5 pontos baixos, o pontinho do meio. Porém, eu não vou vir no ponto, eu vou vir na carreira de baixo. Eu vou prender no pontinho do meio dos 9 pontos altos e dos 5. Mas, como tem onde tiver aqui os 5 pontos, vai ser mais fácil de você localizar aqui o ponto do meio no pontinho de baixo, que vai ser também o pontinho do meio dos 9. Então, vai ficar 4 pontinhos baixos para um lado, 4 pontinhos baixos para o outro. E se eu for olhar por essa carreira aqui, eu vou ter 2 pontos livres de um lado, 2 pontos do outro. Então, neste pontinho baixo, eu venho aqui, passo a minha agulha, deixa eu até fazer novamente. Então, eu vou localizar aqui, o ponto do meio é esse daqui. Vou vir no ponto de baixo, vou passar a minha agulha aqui e vai sair lá por baixo. Eu vou passar por baixo desse ponto aqui para pegar ele em relevo. E aí, busco a minha laçada e faço aqui, então, um pontinho baixo em relevo. Vou laçar o meu fio e vou direto trabalhar os 7 pontos altos. Vou colocar no primeiro ponto alto, então, um ponto alto. Laço novamente e volto nesse mesmo ponto e vou colocar mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz 2 pontos altos dentro do primeiro ponto. No segundo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos nele também. E no terceiro ponto alto, eu vou colocar 2 pontos altos também. Então, aqui eu trabalhei os 3 primeiros pontos dos 7 que a gente colocou dentro da laçadinha, daquela alcinha. Fiquei aqui com 6. 3 grupinhos aqui de 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar o meu fio e vou pular o ponto seguinte. Então, o pontinho do meio aqui dos 7 eu vou pular. Vai me restar aqui 3 pontos e eu vou repetir, então, o que eu já fiz ali no início. Eu vou fazer 2 pontos para o primeiro, vou fazer aqui 2 pontos para o segundo e 2 pontos no mesmo ponto, então, para o terceiro. Deixa eu mostrando aqui, então, ficamos assim, 6 pontos altos, uma correntinha, pulo ponto, 6 pontos altos. Agora, sem fazer correntinha de separação, assim que eu finalizar aqui o ponto alto, eu vou ver aqui onde é que estão os meus 5 pontinhos baixos, vou localizar o pontinho do meio e no de baixo, da cara de baixo, eu introduzo a minha agulha, fazendo ela passar ali por trás, buscando a laçadinha e tirando aqui. Aí, eu já laço o fio e vou para o próximo detalhe aqui dos 7 pontos altos, onde eu vou repetir. Então, vou trabalhar os 3 primeiros,
fazendo 2 pontos altos para cada um deles. E no ponto do meio, eu vou pular uma correntinha, pular o ponto e repetir aqui 2 pontos para cada um dos pontos. Essa vai ser a sequência de toda essa carreira. Então, os 6 pontos altos e o pontinho baixo aqui exatamente no ponto do meio, na carreira de baixo, para deixar aqui o pontinho dos 5 aqui livre. Então, essa é a sequência dessa carreira que eu vou adiantar a minha também. Então, pessoal, chegando aqui no final, fiz os últimos aqui, os 6 pontos altos. E agora, para finalizar, eu vou soltar aqui da minha agulha, vou dar uma leve alongadinha. E aqui eu tenho aquele pontinho baixo, aonde eu fiz aqui em relevo, o primeiro pontinho baixo que eu fiz em relevo. Eu venho com a minha agulha aqui de trás para frente, busco a laçada, puxo lá para trás e agora eu ajusto bem. Aí, ajeito aqui, vou fazer aqui as minhas correntinhas para finalizar. Alongo o meu fio e vou cortar. Aperto bem aqui esse nozinho. E agora, nós vamos voltar, então, a trabalhar com o fio verde, o mesmo verde que eu usei aqui. Então, eu vou fazer aqui a minha laçadinha na agulha com o meu verde multicolor. Aqui eu estou usando o verde folha. E vou iniciar em qualquer um desses detalhes aqui, onde foi colocado aqui aquele pontinho baixo em relevo. Em qualquer um deles, eu vou fazer no ponto atrás. Como eu fiz ele na carreira de baixo, eu vou ter livre aqui, ó, os pontinhos para mim trabalhar, que era os 5 pontos baixos. E eu vou trabalhar no pontinho do meio, que então é exatamente na mesma direção onde eu fiz esse ponto em relevo. Então, como que eu vou fazer? Eu venho aqui com a minha laçadinha na agulha, dou essa jogadinha aqui pra frente no pontinho e eu vou ver exatamente o pontinho que está atrás. Então, é o pontinho do meio aqui. Eu passo a agulha, busco uma laçadinha e faço aqui o meu primeiro ponto baixo. Venho na alcinha aqui do ponto baixo que fica à frente, busco a laçadinha e tiro, fazendo aqui o meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 5 correntinhas. Os marcadores, eu vou até tirar daqui porque ele tá batendo na bancada. A gente não vai mais usar os marcadores, então você já pode retirar eles também, para não atrapalhar. Fiz as 5 correntinhas, vou laçar o meu fio, vou voltar nesse mesmo pontinho e fazer um ponto alto. Então, eu fiz um Vzinho aqui, fazendo um ponto alto, 5 correntinhas de separação e mais um ponto alto. Agora, eu vou fazer, então, 3 correntinhas. Aqui, eu quero, então, dar uma dica. Pro meu ponto, que eu acredito, né, eu vejo meu ponto não é nem solto nem apertado. Então, pro meu ponto, eu fazendo 3 correntinhas, eu vou vir conseguir trabalhar tranquilo. Faz aí os primeiros e se o seu ficar repuxado, ficar apertado, você pode estar colocando 4 correntinhas aqui, não vai interferir no trabalho. Então, é só pra gente caminhar até o próximo ponto. Então, no meu, vou lembrar aqui mais uma vez, eu estou fazendo, então, 3 correntinhas. E agora, eu vou trabalhar, eu vou prender esse ponto aqui, aonde no detalhe a gente fez a correntinha e pulou um ponto. Bem aqui onde a gente pulou o ponto. O ponto que eu vou trabalhar, eu vou prender aqui essas correntinhas que eu fiz aqui, as 3 correntinhas com um pontinho baixo, exatamente nesse pontinho que eu pulei. Porém, se eu vir aqui, ó, e pegar, ele vai ficar marcado, vai ficar aparecendo. Eu vou até aproximar aqui, então, olha aqui. Tem aqui as 2 alcinhas, olha. Essas duas, uma, 2, as 2 alcinhas do ponto alto. Se eu prender aqui e pegar aqui, vai ficar aparecendo. Se eu pegar por aqui também. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar somente a laçadinha de trás. Vou fazer bem devagar aqui para vocês visualizarem. Estou com aqui as correntinhas montadas. Eu venho aqui no ponto que eu pulei, bem no meio aqui, não pegando a alcinha da frente e pegando a alcinha de trás. Aí, vocês vão visualizar aqui. Porém, se eu pegar só a alcinha de trás, ele vai repuxar. Vocês podem até tentar aí, podem fazer que ele vai dar certo. Mas ele vai ficar repuxado. O que que eu vou fazer? Se vocês se aproximarem bem, vocês vão ver que tem a alcinha de trás aqui. E do ladinho dela tem uma outra alcinha, que é quando se forma o ponto, essa daqui, ó. Então, essas duas que eu vou pegar.
Passei aqui e aqui vou fazer um pontinho baixo. E notem que aqui na frente, ó, não vai aparecer, ela vai ficar presa atrás. Vou fazer agora 3 correntinhas ou 4, testa aí no seu ponto. E vou vir novamente no detalhe aqui onde eu fiz o ponto baixo, vou dar essa giradinha aqui, essa jogada pra frente pra não atrapalhar. E bem no pontinho do meio, vou fazer um ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, laço o fio, volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, cheguei aqui no meu detalhe, então eu venho aqui, dou também essa jogadinha pra frente nessa careira última que eu fiz, porque eu vou trabalhar ainda nessa daqui, só que aqui por trás. Então, eu dou essa jogadinha, vou localizar aqui a alcinha, essa daqui, e vou pegar essa aqui junto também, pra não ficar repuxado o ponto. E faço um pontinho baixo. Então, das alcinhas do ponto alto, eu peguei a de trás, a da frente continua aqui livre, pra que aí não apareça na parte da frente esse detalhe. E aí, vou seguir. Então, essa vai ser a repetição dessa careira. Na dúvida, vocês voltem o vídeo, deixem o vídeo aí mais lento para vocês conseguirem acompanhar. E testem aí nos primeiros detalhes, se com 3 correntinhas aqui não vai ficar repuxado o trabalho de vocês. Se ficar, pode estar colocando 4 aqui sem problemas. Então, aqui eu vou adiantar essa careira. Completei aqui a careira, fiz aqui as últimas, então, 3 correntinhas. E vou aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz, primeiro ponto alto, perdão. No primeiro ponto alto que eu fiz, aquele pontinho diferenciado, então, em cima aqui da segunda laçadinha vai ter as 2 alcinhas, eu venho aqui dentro e busco aqui, faço um ponto baixíssimo, fechando, então, esta careira. Agora, eu vou dentro do vezinho que eu fiz, esse vezinho de 5 correntinhas, vou dentro dele aqui, vou fazer aqui um ponto baixo, vou voltar nesta alcinha aqui do ponto baixo que eu fiz, vai ter essa alcinha saliente aqui por frente. Busco uma laçada e faço aqui o equivale para mim ao primeiro ponto alto. Vou fazer mais 3 pontos altos. Ficando, então, um total de 4 pontos altos. Solto da minha agulha. Venho nas laçadinhas aqui, ó, do primeiro ponto que eu fiz. Passo a minha agulha e busco aquela laçadinha que eu soltei. Formando aqui, então, uma pipoquinha. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui na laçadinha aqui, na alcinha aqui das correntinhas, do vezinho que a gente fez. Vou vir aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou descer com essas 3 correntinhas, puxar e tirar. E a partir daqui, eu já vou subir 1, 2, 3 correntinhas novamente. Laço o fio, vou fazer aqui também 4 pontos altos. 2, 3, 4. Então, subi as 3 correntinhas e fiz 4 pontos altos. Dou uma leve alongadinha, solto e vou em cima do primeiro ponto alto, não das correntinhas. Bem aqui, ó, nas alcinhas do primeiro ponto alto. Introduzo a agulha, busco aquela laçadinha que eu soltei e puxo, formando outra pipoquinha. Então, eu subi o ponto alto, fiz mais 3, ficando um total de 4, tirei, formando a pipoquinha, fiz 3 correntinhas, ponto baixíssimo, 3 correntinhas, 4 pontos altos, e aí puxo aqui fechando. A partir daqui, eu vou fazer agora 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Feito as 7 correntinhas, eu não vou prender aqui agora, eu vou direto no próximo vezinho. Eu vou fazer mais esse daqui com vocês, para não ter dúvidas. Então, eu vou já laçar o meu fio, feito aqui as 7 correntinhas, já laço o meu fio, venho nesse vezinho aqui e faço aqui, então, 4 pontos altos. Feitos os 4 pontos altos, solto, venho no primeiro ponto, passo a agulha, busco e tiro de uma vez. Faço 3 correntinhas, desço na alcinha, só laço aqui e tiro. E subo 3 correntinhas, e aí, novamente, os 4 pontos altos. Solto da agulha, vou no primeiro ponto e tiro. E faço agora
as 7 correntinhas e vou pro próximo ponto. Então, essa vai ser, então, a repetição dessa carreira. Chegando no final, fiz as 7 correntinhas e eu vou finalizar aqui, onde eu fiz a minha primeira pipoquinha, bem no início aqui, onde eu fechei ela. Busco aqui um ponto baixíssimo e aqui eu vou fazer 2 correntinhas. Vocês já viram que eu faço 2 para me assegurar bem do nozinho, alongo e corto. Vou voltar agora com o rosa bailarina para fazer, então, os botõezinhos. Para fazer os botõezinhos, então, eu vou vir com o meu fio, vou fazer a minha laçadinha inicial. Vou vir aqui em qualquer um dos detalhes, esse detalhe aqui, ó. Qualquer um deles vocês vão poder vir. O detalhe fica aqui por trás, aqui. Então, onde eu prendi com um ponto baixo, lá no início da primeira carreira verde, eu fiz, então, 3 correntinhas, um ponto baixo naquele pontinho bem por trás ali, e 3 correntinhas novamente. Nesse pontinho, eu vou vir, então, com o fio aqui, eu tenho a laçadinha na minha agulha. Eu vou vir neste pontinho baixo, vou passar a agulha e eu vou prender junto esta alcinha aqui de 7 correntinhas. Então, ó, vou fazer assim, vou fazer bem devagar para vocês verem. Aqui, a laçadinha na agulha, eu venho no pontinho baixo, introduzo a agulha, abraço essa laçadinha aqui, essa alcinha de 7 correntinhas, e busco aqui a laçada e tiro aqui o meu pontinho baixo, certo? Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou laçar o meu fio, essas pontinhas aqui eu vou arrematar depois, e vou aqui, entre uma pipoquinha e outra dessas verdes, pra facilitar, para que eu consiga vir trabalhar, eu vou pegar aqui, vou puxar pro lado e vou puxar aqui, uma para cada lado. Eu vou abrir aqui um espaço, porque eu vou trabalhar nesse detalhe aqui, ó, abraçando esse detalhe. Então, fiz as minhas 4 correntinhas, eu vou laçar o meu fio e vou abraçar aqui esse ponto, esse detalhe, e vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos. Para facilitar, porque eu tenho que colocar mais um aqui, eu pego aqui e puxo. Fiz 4 pontos altos, solto da minha agulha, venho no primeiro e fecho aqui, formando a minha pipoquinha. Então, ela é uma pipoquinha de 4 pontos altos, ela vai ser mais econômica e não vai ficar aquela pipoquinha aquele botãozinho tão saliente, tão alto. Vou fazer novamente 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou laçar o fio e vou voltar nesse mesmo espaço. Aí, eu pego aqui com o meu dedo e puxo aqui, para que eu tenha esse espaço mais aberto aqui para conseguir trabalhar. E faço novamente aqui 4 pontos altos. Fiz aqui, então, o meu 4º ponto. Solto aqui, venho no primeiro, introduzo a agulha, busco, e puxo e fecho. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, e vou fazer novamente aquele pontinho. Então, agora vai ficar até mais fácil para conseguir mostrar, porque quando é o primeiro aqui, né, fica mais complicado. Então, vou vir aqui com a laçadinha na agulha, fiz as 4 correntinhas, venho, não vou mexer ainda nesta parte verde, isso aqui vai continuar pra cá. Eu venho no ponto aqui, pontinho baixo da primeira carreira do verde multicolor, busco o fiozinho rosa lá atrás, já abraçando aqui também essas correntinhas da carreira anterior, as 7 correntinhas. Fiz o ponto baixo, 3, 4 correntinhas, aqui, ajusto aqui, abro esse espaço pra mim vir trabalhar e vou fazer novamente, então, aqui as 2 pipoquinhas. Outra dica é que se você sentir que vai ficar muito apertado fazer somente 4 correntinhas, você pode sim estar colocando 5. Pode estar colocando 5, se você achar que vai ficar muito apertado. Porém, vocês perceberam, esse barrado, ele é um pouco mais aberto do que aquele barrado tradicional, que é parecido com esse daqui, que tem a videoaula da Débora Tavares, que é do Margarida Suzy Moura. Então, aquele lá, ele tem os pontos mais próximos, ele fica mais erguidinho do chão, mais saliente. Esse aqui é um detalhe que ele fica aberto, então, por isso que a gente tá fazendo menos pontos para ele se abrir. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição agora por toda a minha volta, as 4 correntinhas e as pipoquinhas aqui dentro de cada detalhe. Vou adiantar, então, a minha carreira. Chegando aqui no final dessa carreira, fiz as 4 correntinhas e vou finalizar aqui no pontinho baixo onde eu iniciei.
Então, eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo, apertadinho, as minhas 2 correntinhas e corto meu fio. Apertar bem aqui. E agora, eu vou trabalhar aqui, vocês podem fazer aí a combinação de vocês, pode estar vindo colocar a mesma cor da base e depois fazer o detalhe final com a mesma cor aqui dos botõezinhos. Cria aí as combinações. Eu vou fazer agora uma careira, então, com o rosa claro, esse aqui é do Barbante Cadore também, é o rosa claro, já vou mostrar o código deles, pra vocês verem, vai ficar bem bonito pra combinar aqui. Então, deixa eu colocar aqui, o rosa claro da Cadore é esse daqui, o código dele é o 737, é o que eu vou usar agora. Então, com a minha agulha, vou vir aqui, fazer a minha laçadinha e vou iniciar em qualquer uma dessas alcinhas aqui. Eu vou começar na alcinha para que depois eu finalize melhor no pontinho baixo. Então, vou começar aqui em qualquer uma dessas alcinhas de 4 correntinhas dessa parte rosa. Vou vir aqui com a laçadinha na alcinha e vou fazer aqui um pontinho baixo, passar um nozinho pra cá. Feito o meu pontinho baixo, eu vou voltar aqui naquela alcinha que eu sempre pego ali do ponto baixo, alcinha da frente, busco novamente uma laçada e tiro, fazendo aqui o meu primeiro ponto alto. Laço o meu fio, já vou aproveitar e levar esse fiozinho para esconder, e vou fazer aqui mais 4 pontos altos, ficando aqui um total de 5 pontos altos. Então, não vai ter muitos pontos altos aqui. Se vocês quiserem colocar mais, podem colocar. A minha dica é para que, principalmente, na alcinha do meio, vocês coloquem quantidade de pontos altos ímpares. Então, pode estar colocando 7 pontos se você achar que ele vai ficar muito afastado. Porém, ele não vai ficar aquele barrado aberto, ele vai ficar um pouquinho mais saliente. Então, eu fiz aqui os meus com 5 pontos e deu bem certinho. Então, fiz aqui o meu ponto inicial, mais 4 pontos altos. Cheguei aqui onde eu tenho a pipoquinha. Eu vou vir aqui com a minha agulha, passar aqui por baixo da pipoquinha e sair lá do outro lado, no espaço do meio. E vou buscar aqui o fio e fazer aqui um ponto baixo aqui em relevo. Agora, eu vou laçar o meu fio e vou nessa alcinha do meio, entre uma pipoquinha e outra, e vou fazer aqui 5 pontos altos. 2, 3, 5. 5 pontos altos, agora novamente. Então, eu não faço laçadinha na agulha, é um pontinho baixo, não tem laçadinha. Entro nesse espaço, saio lá no outro aqui e faço aqui um pontinho baixo. E agora, laço o fio, vou aqui na outra laçadinha, na outra alcinha aqui de 4 correntinhas e faço aqui também 5 pontos altos. Feito os 5 pontos altos, agora eu vou prender esse detalhe aqui. E eu vou prender exatamente no pontinho aqui que a gente pulou, nessa correntinha. Então, aqui ele vai aparecer o pontinho que eu vou fazer, porque ele é de outra cor, mas ele vai ficar bonito, vai ficar um detalhe bonito. Então, eu vou vir aqui, não tem laçadinha na agulha, porque vai ser um pontinho baixo. Então, eu estou com minha laçada na agulha lá. Eu entro aqui com a agulha e vou no pontinho baixo que eu fiz na careira rosa. E aí, eu faço um ponto baixo, prendendo aqui esse detalhe. Vou fazer mais um para vocês verem bem como que vai ficar agora bem fechadinho. Aqui eu já vou levar esse fiozinho que eu arrematei a careira anterior para esconder. Então, agora eu venho, vou laçar aqui e fazer 5 pontos altos. Tem um fio verde aqui também, já vou esconder ele. 3, 4, 5. Fiz os 5 pontos altos. Agora, venho aqui, passo a minha agulha aqui, saindo lá, faço aqui o pontinho baixo. Na alcinha do meio, 5 pontos altos. E aí, novamente, passo aqui. Então, ele vai ser um bico mais econômico e ele vai ficar bem abertinho, não vai ficar aquele saliente por cima. Vai ter um caimento maravilhoso, vocês vão se surpreender com o caimento dessa peça. Depois que fizer aí a blocagem, ela fica maravilhosa. Fiz aqui também os 5 pontos altos, agora eu vou prender aqui, ó. Venho aqui, bem naquele pontinho que a gente pulou, junto lá com o rosa, e faço aqui o ponto baixo.
e vai ficar assim, gente, ele fica a coisa mais linda. Aqui eu optei por colocar a cor escura para que ele apareça bem certinho aqui os botõezinhos no rosa. Então, aí vai, criem suas combinações. Eu vou adiantar que essa careira aqui é somente, então, essa repetição por toda a volta. Então, chegando aqui no final, como que eu vou finalizar essa careira? Então, eu fiz aqui os 5 pontos altos. Vou vir aqui agora e fazer o último pontinho baixo para prender esse último bico que tem aqui. Então, eu venho aqui nele e no pontinho rosinha e faço um pontinho baixo. Vou alongar aqui e agora eu venho no primeiro ponto alto que eu fiz aqui, de trás para frente, passo aqui a agulha, busco essa laçada e puxo lá para trás. Agora eu vou ajustar bem aqui, fazer aqui uma, 2 correntinhas, alongar e então vou cortar esse fio aqui também, apertar bem o nozinho. Agora, a última careira, eu vou vir fazer, então, com esse rosinha claro, que é o rosinha bebê, o rosa bebê, deixa eu pegar aqui, esse aqui é o código dele, também é do Barbantes Cadore, rosa bebê 735 é o código dele. Vou fazer, então, aqui a laçadinha na agulha. Posso começar também em qualquer um dos pontinhos. E eu vou trabalhar aqui, vou começar em outro aqui para não ficar 2 fiozinhos juntos. Então, aqui, eu vou começar e vou trabalhar somente a laçadinha de trás. Mas, se você quiser tá pegando aqui do ponto alto as 2 laçadinhas, vai dar certo também. Mas eu vou trabalhar só de trás para ficar um pouquinho mais alongado ainda. Então, eu vou vir em cima do primeiro ponto alto, 2, 5 aqui. Então, ó, meu trabalhado aqui, os 5 pontos altos que eu fiz, eu vou vir no primeiro, com a laçadinha montada na minha agulha, eu vou vir aqui e vou fazer um pontinho baixo. Vou no próximo, pegando só a laçadinha de trás, e vou também fazer um ponto baixo. E vou fazendo isso, já tô levando aqui o meu fiozinho pra esconder. Então, nesses 5 pontos altos que eu tenho aqui, eu vou fazer 5 pontinhos baixos, pegando somente a laçadinha de trás, ele já dá essa alongadinha e fica ainda esse relevinho por frente. Quando eu chegar aqui, que foi aquele pontinho baixo pego no espaço aqui das pipoquinhas, cruzando, eu vou também introduzir aqui a minha agulha por baixo dele, fazendo sair aqui do outro lado. E aí, eu venho e busco e faço aqui também um pontinho baixo, porém, é em relevinho, é diferente. Cheguei aqui no detalhe do meio, então, tem 5 pontos altos, eu venho bem no primeirinho aqui, vou fazer um pontinho baixo no primeiro, no segundo, um pontinho baixo também, somente com a laçadinha de trás. E esse aqui é o do meio, né? Do 5. Então, nele eu vou fazer um pontinho baixo, 1, 2 correntinhas, vou laçar o meu fio e vou voltar. Vou vir aqui nessas alcinhas aqui do pontinho baixo que eu fiz exatamente em cima dele. E vou fazer aqui um ponto alto. Então, subi 2 correntinhas e fiz um ponto alto ali. Agora, eu vou descer 2 correntinhas. Fiz 2 correntinhas, eu venho nessas laçadinhas aqui do pontinho baixo e faço um ponto baixíssimo. Eu busco, puxo e tiro. Feito isso, eu tenho aqui ainda 2 pontos altos, eu vou em cima de cada um deles fazer um pontinho baixo, somente pegando as laçadinhas de trás. Vai ficar esse detalhe aqui. Cheguei aqui, então, novamente, entre aqui, esse pontinho baixo em cima da pipoquinha, eu passo a agulha por baixo lá e faço aqui um pontinho baixo. Agora, nos 5 pontos altos aqui, eu venho em cada um deles e faço o meu pontinho baixo. Feitos aqui os 5 pontos baixos, vai ficando assim esse detalhe, então dá pra brincar bastante com as cores. E eu faço aqui, eu gosto de fazer essa gotinha aqui na ponta. Se não quiser, pode estar fazendo um picô somente, só que ele vai ficar bem mais pequenininho, mais delicado, mas também dá. Agora, aqui, onde eu fiz o pontinho baixo na careira anterior, que uniu aqui esse bico verde, eu faço também aqui por trás. Venho aqui por baixo, busco o fio e faço aqui um pontinho baixo em relevo. E aí, eu já tenho, na sequência, os 5 pontos altos, eu já venho no primeiro e vou fazendo. Então, essa é a sequência por toda a volta. Se quiser pegar as 2 laçadinhas
pode pegar que vai dar certo também. Aqui eu vou fazer somente com a laçadinha por trás. E aqui, esse pontinho baixo em relevo. E quando chegar aqui no detalhe do meio, a gente faz aqui essa gotinha, que são duas correntinhas, um ponto alto e desce 2 correntinhas presa com ponto baixíssimo. Então, essa é a última careira. Então, voltei aqui pra finalizar o último pontinho baixo. Aí, vou fazer aqui, então, no pontinho aqui baixo, que eu fiz bem no meio da careira verde. Passo aqui o pontinho baixo. Vou soltar aqui da minha agulha. Vou aqui no primeiro pontinho baixo que eu fiz. Esse aqui vai estar bem apertadinho, mas eu venho por trás. E aí, passo a laçadinha lá pra trás. Ajusto, aperto bem. Eu vou fazer sempre aqui 2 correntinhas e vou alongar. E finalizamos, então, aqui o nosso trabalho. Eu vou apertar bem para esse fiozinho não escapar. E aqui eu tenho agora todos os arremates, então eu venho com a minha agulha dentre esses pontinhos e vou transpassando aqui para mim esconder esses fios, para fazer, então, os arremates. O nozinho foi feito bem apertadinho. Agora, a gente passa aqui esses fiozinhos e vai transpassando, e aí você pode estar cortando, colocando também um pinguinho de cola, se preferir, para deixar bem seguro. Isso aqui. E vou fazendo com todos eles. Então, agora eu vou fazer os meus arremates, vou fazer a blocagem nele. Para quem não sabe, tem vídeo aqui no canal sobre blocagem, como que eu faço nas minhas peças. Então, nada mais é do que eu vou borrifar aqui um borrifador com água amaciante em toda essa peça e passar ferro para deixar ela bem assentada, e aí eu volto a mostrar ela toda prontinha. Voltei aqui, então, com um trabalho todo finalizado, arrematado, só falta a etiqueta que eu ainda vou colocar. Tá levemente manchadinho, vocês vão perceber em algumas partes, porque eu acabei de fazer a blocagem nele, então, em algumas partes aqui ele tá um pouquinho úmido ainda. Depois que ele secar bem, ele vai voltar, então, ao normal. E também com a luz aqui, porque agora tá noite, mas ele fica perfeito, um caimento retinho. Observem a linha reta aqui, olha só. Então, aqui no meu ponto, ele ficou medindo 55 de largura por 85 de comprimento. Esse ficou 85 de comprimento, varia, né, de acordo com a tensão do ponto, mas ficou maravilhoso. Caimento, ele não fica aquele bico alto aqui, ele fica bem alinhado ao chão, bem retinho, perfeito. Então, maravilhoso. Então, é isso. Trabalho concluído. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês consigam fazer. Se vocês fizerem, me marquem lá nas redes sociais, marquem a Rose também, que desenvolveu essa peça. E façam aí tanto nessa base, quanto na base, aquela outra base com o ponto cruzado que eu ensinei, ou a base tradicional ali do turco luxo, que ela não tem esses detalhes, ela é uma base mais simples, mais econômica, e que vocês vão conseguir fazer também. Então, é isso. Olha só, que lindeza, nosso tapete, então, finalizado. Façam suas peças, marquem a gente. Curta e compartilhe esse vídeo, comenta bastante e me marca no Instagram quando vocês postarem. Então é isso, até a próxima, tchau, tchau!